Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Alegria estarmos juntos nessa hora para estudarmos a Palavra de Deus. Hoje, Provérbios capítulo 22, versículos de 22 a 29. Pega então a sua Bíblia e o material para anotações, porque está começando a Bíblia no meu dia a dia. Vamos rezar então, pedindo a luz de Deus para o estudo bíblico que nós vamos realizar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo de Deus, nós clamamos a sua presença, pedimos que venha nos assistir e nos dar sabedoria, e nos dar discernimento, e nos dar toda a graça que precisamos para que possamos compreender a sua palavra e pô-la em prática em nossa vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Provérbios capítulo 22, versículos de 22 a 29. Aqui, o título na Bíblia da CNBB, Regras Diversas. Não faças violência ao pobre por ser pobre, nem oprimas o indigente no tribunal. Ordem de Deus, bem clara, bem direta. Porque o Senhor assumirá a causa deles e tirará a vida aos que os roubam. Olha só o que vem no versículo 22 seguido, né? Continua aí a ordem e já com as suas consequências. Essas consequências são uma promessa. Deus está dizendo que isso acontecerá, fará sobre aqueles que oprimem. Então, eu gosto de fazer assim, ó. Todos os dois versículos ficam marcados, como ordem e como promessa, para que eu me lembre de não desgrudar uma coisa da outra. Não sejas amigo de quem é raivoso e não andes com gente violenta, para não suceder que aprendas as suas manhas e venhas a causar ruína a ti mesmo. Gente, que conselho maravilhoso, principalmente nos dias de hoje, né? Em que há uma escalada de violência acontecendo. Um conselho muito precioso para os jovens, né? Não anda com gente violenta. Por quê? Ah, mas eu não estou fazendo nada. É o meu amigo que é às vezes assim, às vezes assado, aqueles amigos, mas pode ser que você aprenda. Você seja contaminado por esse comportamento e aí vai causar ruína para a sua própria vida. Não te associes com aqueles que se comprometem em negócios e ficam por fiadores de dívidas, porque se não tiveres com que pagar, não terminariam por isso até com a tua cama. Olha só. Se a gente se associa a essas pessoas que são fiadores, que vivem com esse tipo de negócio, a gente corre o risco de não ter como pagar e aí ficar sem a tua cama, né? Perder tudo. Ficar na rua. Ou coisa pior. Não removas os marcos antigos que teus antepassados fixaram. Gente, isso aqui é muito importante. Eu ouvi uma vez de um homem sábio, um sábio sacerdote, Padre Paulo Ricardo, você deve conhecer. Se não conhece, procura no Google aí, Padre Paulo Ricardo, você vai conhecê-lo. Ele dizia que quando a gente peca, quando a gente desonra o pai e a mãe, é como se a gente sentado num galho de uma árvore alta, lá em cima naquele galho, a gente começasse a serrar o galho, só que a gente está sentado na parte que vai cair. A gente começa a serrar, não quero saber, não quero obedecer, o galho está sendo cortado, mas você vai cair junto com o galho.
é a mesma que está falando aqui a palavra de Deus. Não removas os marcos antigos que teus antepassados fixaram. Você é mais inteligente porque você cursou faculdade, fez pós-graduação, doutorado, pós-doutorado, sei lá para onde mais você estudou. E você adquiriu mais bens, e você se tornou rico, você, sei lá, tem sucesso. E por conta do sucesso, você fica cego e começa a desprezar aquilo que os antepassados fixaram, valores, que foi o que sustentou você até hoje e levou você aonde você chegou. Não faça isso, que as consequências serão catastróficas, não só para você hoje, mas para a sua descendência também. A palavra de Deus está nos dizendo, não remova os marcos antigos que seus antepassados fixaram. Viste alguém perito em seu trabalho? Poderá apresentar-se diante de reis, em vez de ficar entre gente obscura. Veja aqui a importância da competência. Olha aqui, está aqui, ó, um princípio eterno, maravilhoso. Uma pessoa assim, ela tem acesso aonde ela for. Por quê? Por causa da sua competência. Uma pessoa competente, íntegra. Aqui eu tenho várias pessoas que trabalham para que esse programa aconteça. Por sua competência, pela competência dessa equipe, o programa chega até a sua casa desse jeito, bonito. Eu também preciso ser competente aqui, em transmitir a graça de Deus e partilhar aquilo que Deus vai falando no meu coração através da palavra. Eu quero fazer uma pergunta para o Padre Carlos. Padre Carlos, onde encontramos aqui, nesse trecho, alguma dessas bem-aventuranças, como a gente vê no Evangelho de São Mateus? É a palavra de Deus que chega até você, aqui pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Aqui nós evangelizamos, nós o evangelizamos e meditamos com você também, aprendendo, assimilando e crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Estamos aqui continuando a nossa meditação, esse itinerário que fazemos no estudo bíblico, estudo da palavra de Deus, aqui especificamente em torno do livro dos Provérbios. Interessante que nós encontramos aqui, a pergunta é essa, onde nós encontramos aqui também, em vários textos da palavra de Deus, nós encontramos isso, essa preferência de Deus pelos mais simples, pelos humildes, pelos mais pobres. Lá no capítulo 5, de 1 a 10 de Mateus, você já leu, você já meditou muito essa palavra que diz, que fala sobre as bem-aventuranças, dentre as quais está bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, felizes os pobres, e olha a proteção de Deus, o carinho de Deus por aqueles, os menos favorecidos, como costumeiramente nós dizemos em nossas missões, na própria igreja e na nossa ação pastoral. Aqui nos fala o versículo 22 e 23 do capítulo 22 de Provérbios. A palavra diz, não faças violência ao pobre por ser pobre, nem oprimas o indigente no tribunal. Porque o Senhor assumirá a causa deles e tirará a vida aos que os roubam. O Senhor assumirá a causa deles. O Senhor será a sua defesa. Então é interessante a gente perceber esse carinho, essa ternura de Deus pelos mais simples, pelos mais pobres, porque de fato são muito mais acolhidos pelo Senhor. Muito obrigado, Padre Carlos. Olha, é verdade, gente. Se nós buscamos obedecer a palavra, nós caminhamos na graça de Deus. E a graça de Deus, e na graça de Deus nos tornamos bem-aventurados, benditos. Aqui também, de uma forma, a negação, né? Não faças, não faças. Mas é para que nós possamos fazer o contrário do que aqui está dizendo para não fazer. Fazer o bem. Não se associe àqueles que cometem injustiça nos negócios. Para quê? Para que nós façamos o contrário, fazer o bem. A gente dá esmola, a gente promove a paz e não fica com gente raivosa, né? Felizes os misericordiosos, felizes os mansos. Aquilo que Jesus nos orienta no Evangelho é uma indicação para a vida eterna. Toda a palavra de Jesus, claro, a palavra de Deus como um todo, mas principalmente a palavra de Jesus, aquilo que Jesus pronunciou, é caminho certo para o céu.
Ele é o Verbo de Deus que vem nos anunciar a boa notícia, a boa nova do Evangelho, que nos leva para o céu. Que maravilha, que coisa maravilhosa. Não façais violência ao pobre. E Jesus nos disse, feliz é quem é pobre, que dele é o reino dos céus. E coitado daquele que oprime o pobre. Por quê? Porque o Senhor assumirá a causa deles. Jesus, em outro trecho do Evangelho, diz assim, não façais mal a nenhum desses pequeninos, porque os anjos deles estão diante do meu Pai que está no céu o tempo inteiro. A causa do pobre é defendida por Deus diretamente. Ai dos ricos que oprimem os pobres. Ai de mim, se me considerar rico, melhor, mais importante do que alguém me fizer rico e oprimir algum pobre. Que a gente fala, ai dos ricos, e pensa assim, é que tem muito dinheiro. Mas olha, sempre há alguém que tem menos do que nós. Do que você, do que eu. E que, se eu não tiver cuidado, eu posso corromper o meu coração e desprezar esta pessoa. Que isso fique longe de nós, para que nós não caiamos numa maldição, mas permaneçamos na graça de Deus. Eu vou anotar aqui no diário, tem bastante coisa para anotar. Hoje tem promessa, ordem, princípio eterno. Você vai vendo aí na tela, com certeza, e vai anotando no seu diário, fazendo aí com que esta palavra caia no seu coração e você possa pô-la em prática. Tá bom? Vou anotar aqui e você anota na sua casa. Que Deus abençoe você. Até o próximo. A Bíblia no meu dia a dia, se Deus quiser. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.